Quando meu neto Rafael subiu as escadas do porão, percebi imediatamente que algo estava terrivelmente errado. O rosto dele estava pálido como cera e as mãos tremiam enquanto segurava o celular com tanta força que os nós dos dedos haviam ficado brancos. Vovó, precisamos sair desta casa, agora. A voz dele era baixa, contida, mas havia um tremor de medo que eu nunca tinha ouvido antes. O que aconteceu, meu filho? Perguntei sem entender. Ele me olhou com os olhos arregalados, a respiração curta. Por favor, vovó, confie em mim. Faça uma mala, só o essencial. A gente precisa ir embora. Em menos de 20 minutos, estávamos na estrada, deixando para trás a casa onde vivi por mais de 40 anos. Só depois descobri a verdade. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Lucia Martins. Tenho 70 anos e moro sozinha desde que meu marido Antônio faleceu há 6 anos. Nossa casa fica em um bairro tranquilo, com um jardim que Antônio cultivou com dedicação por décadas. Sempre me senti segura ali, protegida pelas paredes que meu marido ajudou a construir com as próprias mãos. Ele era carpinteiro, um homem que acreditava que cada prego, cada tábua, cada viga deveria ser colocada com precisão e cuidado. Uma casa bem construída protege sua família, ele costumava dizer. Nossos 2 filhos, Carlos e Mariana, cresceram nessa casa. Carlos seguiu os passos do pai e se tornou engenheiro civil. Mariana escolheu direito, especializando-se em direito imobiliário. Ambos construíram suas próprias vidas, suas próprias casas, suas próprias famílias. Carlos teve 2 filhos, Rafael e Júlia. Rafael, o mais velho, herdou a paixão do avô pela construção. Aos 28 anos, já tinha sua própria empresa de reformas. Nos últimos meses, comecei a me sentir estranha. Acordava com dores de cabeça persistentes, enjoos que tornavam impossível comer qualquer coisa mais substancial que uma torrada, e uma tontura constante que me fazia agarrar os móveis enquanto caminhava pela casa. O médico disse que era normal para a minha idade. Seu corpo está mudando, dona Lúcia. Vamos ajustar seus remédios. Mas os novos remédios não ajudaram. Na verdade, parecia que eu estava ficando cada vez mais fraca. Perdi peso. Meu rosto no espelho parecia mais pálido e mais velho a cada dia. Carlos começou a visitar com mais frequência, trazendo comida que eu mal conseguia comer e verificando os sistemas da casa. Estou tornando tudo mais eficiente para você, mãe, explicava, enquanto selava saídas de ar antigas e instalava um novo detector de monóxido de carbono. Isso vai reduzir suas contas de aquecimento. Mariana também aparecia regularmente, sempre trazendo documentos para eu assinar. Apenas atualizações do testamento, mãe, dizia ela com um sorriso tranquilizador. É importante manter tudo em ordem, especialmente agora. Naquela manhã de outubro, Rafael apareceu inesperadamente. Ele vinha com menos frequência desde que discutira com o pai sobre algum assunto da empresa. Abri a porta e o vi parado ali, com sua caixa de ferramentas, a mesma que pertencera a Antônio. Oi, vovó, disse ele sorrindo, mas o sorriso sumiu rapidamente quando me olhou. Você não parece bem. É só a idade, respondi, fazendo-o entrar. O que traz você aqui? Vim verificar aquele vazamento no porão que você mencionou ao telefone, respondeu ele, colocando a caixa de ferramentas na mesa da cozinha. E achei que poderia dar uma olhada geral na casa também. Assenti, agradecida por sua ajuda. Rafael sempre foi atencioso, e desde a morte do avô, parecia sentir uma responsabilidade especial por mim. Era tão parecido com Antônio, não apenas fisicamente, com o mesmo queixo forte e os mesmos olhos castanhos observadores, mas também na maneira meticulosa como abordava seu trabalho. O café está pronto, ofereci, mas meu estômago revirou só de pensar em beber. Vovó, você está comendo direito? Perguntou ele preocupado. Quando consigo, respondi honestamente. Meu estômago anda embrulhado. Rafael franziu a testa, mas não insistiu. Pegou a caixa de ferramentas e desceu para o porão.
Fiquei na cozinha, tentando me forçar a beber um pouco de chá. Pela janela, podia ver o carvalho que Antônio plantou quando Carlos nasceu, agora majestoso, suas folhas começando a dourar com o outono. O tempo passou e Rafael não voltava. Comecei a ficar preocupada. Chamei seu nome da porta do porão, mas não houve resposta. Estava prestes a descer quando ouvi seus passos subindo a escada. Quando ele emergiu do porão, fiquei chocada com sua aparência. Estava coberto de poeira, com manchas de suor na testa apesar do frio de outubro. Mas foi seu rosto que me assustou, uma mistura de raiva, medo e incredulidade. "Vovó", disse ele, a voz contida e tremendo ligeiramente. "Quem esteve fazendo trabalhos na casa recentemente?" "Seu pai", respondi. "Ele tem vindo regularmente para melhorar a eficiência energética." "Por quê?" Rafael ficou imóvel por um momento. Então, lentamente, colocou o celular na mesa da cozinha e o empurrou em minha direção. "Preciso que você veja isso", disse ele. Na tela do celular, vi uma série de fotos que pareciam ter sido tiradas no porão. Tubulações, fios e uma pequena caixa metálica conectada ao que parecia ser a tubulação de gás principal da casa. "O que é isso?" perguntei, confusa com o que estava vendo. "É um sistema para liberar monóxido de carbono no seu quarto", disse Rafael, sua voz baixa mais intensa. "Está conectado ao seu aquecedor. Quando o aquecimento liga à noite, pequenas quantidades de gás são liberadas." Fiquei paralisada, incapaz de processar o que ele estava dizendo. "Isso não pode estar certo", murmurei. "Deve haver algum engano." "Não há engano, vovó." Rafael deslizou para outra foto, mostrando uma seção do que parecia ser uma parede. "Vê essas saídas de ar seladas? Estão estrategicamente fechadas para manter o gás concentrado no seu quarto. E isso..." Ele mostrou outra foto. "É o seu detector de monóxido de carbono. Foi manipulado para não funcionar." Meu coração batia tão forte que podia ouvi-lo nos meus ouvidos. "Mas quem faria isso? E por quê?" Rafael respirou fundo, como se estivesse se preparando para dizer algo terrível. "Vovó, seus sintomas, dores de cabeça, náuseas, tontura, são todos sinais de envenenamento por monóxido de carbono. Alguém está tentando te matar lentamente, fazendo parecer uma morte natural por idade." O mundo parecia estar desmoronando ao meu redor. As paredes da cozinha, tão familiares, de repente pareciam ameaçadoras. O chão sob meus pés parecia instável. "Seu pai", sussurrei. "Você está dizendo que Carlos fez isso?" "Ele é o único que esteve fazendo modificações na casa", respondeu Rafael, segurando minhas mãos. "E ele tem conhecimento técnico para isso. Vovó, precisamos sair daqui agora. Faça uma mala pequena, apenas o essencial. Não podemos contar a ninguém onde estamos indo." "Mas esta é minha casa", protestei fracamente. "Antônio construiu." "Não é mais segura", interrompeu Rafael, gentilmente, mas com firmeza. "Por favor, vovó, confie em mim." Algo na intensidade de seus olhos, tão parecidos com os de Antônio, me convenceu. Assenti lentamente e me levantei, segurando na mesa para me equilibrar. Fazer a mala foi um pesadelo nebuloso. Minhas mãos tremiam enquanto colocava algumas roupas, meus remédios e a foto de Antônio que mantinha na mesa de cabeceira em uma pequena mala. Rafael me apressava gentilmente, verificando constantemente pela janela, como se esperasse que alguém chegasse a qualquer momento. "Pronta?" perguntou ele quando voltei à sala com a mala. "Não diga a ninguém para onde estamos indo. Não atenda o telefone se seus filhos ligarem." Enquanto entrava em sua caminhonete, olhei uma última vez para minha casa. 43 anos de memórias. Criando filhos, envelhecendo com Antônio, enfrentando a viuvez. E agora tudo estava manchado por algo monstruoso. Rafael dirigiu por quase 1 hora, ocasionalmente verificando o retrovisor. Meu celular tocou várias vezes na minha bolsa, o nome de Carlos piscando na tela. Cada vez, Rafael balançava a cabeça e eu deixava ir para o voicemail. "Para onde estamos indo?" perguntei finalmente, quando o silêncio se tornou insuportável. "Um hotel por enquanto", respondeu ele,
Precisamos nos afastar e pensar no próximo passo. Rafael, você realmente acha que seu pai... Que Carlos... Não consegui completar a frase. A ideia de que meu próprio filho poderia querer me matar era impensável. Rafael apertou o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu não quero acreditar, vovó. Mas as evidências estão lá. Aquele sistema não se instalou sozinho, e papai foi o único fazendo melhorias na casa nos últimos meses. Chegamos a um pequeno hotel de beira de estrada, o tipo de lugar onde ninguém faz muitas perguntas. Rafael pagou em dinheiro por uma noite, usando apenas seu primeiro nome. No quarto simples, sentei-me na beira da cama, exausta e desorientada, enquanto ele fechava as cortinas e checava a tranca da porta. Precisamos falar sobre o que aconteceu, disse ele, sentando-se na única cadeira do quarto. E precisamos entender por que eles fariam isso. Naquela noite, nenhum de nós dormiu. Rafael pesquisava em seu laptop enquanto eu olhava fixamente para o teto, tentando entender como minha vida tinha virado de cabeça para baixo em um único dia. De manhã, Rafael tinha algumas respostas. A empresa do papai está falindo, disse ele, mostrando-me notícias online. Eles perderam um grande contrato há 6 meses e desde então têm despedido funcionários. Carlos nunca mencionou problemas financeiros, disse eu, tentando absorver essa nova informação. Ele não contaria a ninguém, respondeu Rafael. Ele sempre foi orgulhoso demais, mas há mais. Ele clicou em outra página. A casa dele e da mamãe está com hipoteca atrasada. Eles podem perder tudo. E há outra coisa. Ele hesitou. O quê? Pressionei. A tia Mariana tem feito você assinar documentos, certo? Perguntou ele. Quando assenti, ele continuou. Consegui acessar os e-mails dela. Ela e o tio Paulo estão com problemas também. A clínica médica dele está afundada em dívidas, e eles acabaram de receber uma notificação de execução hipotecária da casa de veraneio. Senti um frio na espinha. Mas o que isso tem a ver comigo? Sua casa, vovó, respondeu Rafael suavemente. Está completamente quitada e vale mais de 1 milhão agora com todo o desenvolvimento do bairro. Se você morresse de causas aparentemente naturais, papai e Mariana dividiriam tudo. O quarto girou ao meu redor. Precisei segurar a beirada da cama para me estabilizar. Meus próprios filhos, sussurrei, tentando me matar por dinheiro. Rafael se levantou e sentou-se ao meu lado, colocando um braço ao redor dos meus ombros. Sinto muito, vovó. Eu queria estar errado. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração acelerado. O que fazemos agora? Precisamos de mais provas, disse Rafael determinado. Algo concreto que possamos levar à polícia. Você já tem as fotos do dispositivo, apontei. Sim, mas precisamos de mais. Precisamos voltar à casa. Não, exclamei, o medo me inundando. É perigoso demais. Confia em mim, vovó, disse ele, seus olhos sérios. Tenho um plano. Na tarde seguinte, estacionamos uma quadra de distância da minha casa. A caminhonete de Carlos estava na entrada. Ele está lá, sussurrei, o medo apertando minha garganta. É exatamente o que queremos, respondeu Rafael surpreendentemente. Vamos esperar. Após 1 hora de observação silenciosa, outro carro chegou, o sedã preto de Mariana. Logo depois, o SUV de Paulo, marido dela. Todos estavam reunidos na minha casa, sem mim. O que estão fazendo lá? Perguntei. Provavelmente perceberam que sumimos e estão tentando descobrir o quanto sabemos, respondeu Rafael. Ele pegou o celular do bolso. Vou mais perto para tentar ouvir. Você fica aqui, trancada. Não, Rafael, é perigoso. Confie em mim, repetiu ele. Ficarei apenas nos arbustos sob a janela da cozinha. Consigo ouvir tudo de lá. Observei com o coração na garganta enquanto Rafael se esgueirava pelo quintal da casa, abaixando-se sob a janela da cozinha. Ficou lá por quase 20 minutos antes de voltar correndo para o carro. Temos que ir agora, disse ele, ligando o motor rapidamente. Eles estão nos procurando. Enquanto nos afastávamos, Rafael me contou o que ouviu. Carlos, Mariana e seus cônjuges estavam discutindo freneticamente onde eu poderia estar. Carlos culpava Rafael por
colocar ideias na cabeça dela. Mariana estava preocupada que eu tivesse descoberto o plano. Plano? Repeti. Então Mariana também está envolvida? Todos estão, respondeu Rafael sombriamente. Mariana trabalha com direito imobiliário, sabe exatamente como transferir propriedades rapidamente. Paulo tem conhecimento médico. Provavelmente ajudou a calcular as dosagens de gás que te deixariam doente sem matar imediatamente. E Lúcia, a esposa do papai, estava pesquisando sobre vendas rápidas de imóveis. Fiquei em silêncio, tentando processar a profundidade da traição. Não apenas Carlos, mas Mariana também. Meus 2 filhos haviam conspirado para me matar. Não entendo, disse finalmente. Por que não pediram ajuda? Eu teria... Orgulho, interrompeu Rafael. E vergonha. Papai sempre foi o bem-sucedido, o que tinha tudo sob controle, e agora está perdendo tudo. Voltamos ao hotel apenas para descobrir o carro de Carlos no estacionamento. Como nos encontraram? Sussurrei, apavorada. Devem ter rastreado meu celular, respondeu Rafael, dando a ré rapidamente. Precisamos ir para outro lugar. Dirigimos por horas, parando apenas para abastecer e comprar lanches. Quando finalmente paramos em outro hotel, em outra cidade, era quase meia-noite. O que fazemos agora? Perguntei, exausta e desorientada. Vamos à polícia, respondeu Rafael determinado. Tenho as fotos, tenho gravações da conversa deles. É suficiente para iniciar uma investigação. Mas quando acordamos na manhã seguinte, prontos para ir à delegacia, descobrimos que não estávamos sozinhos. No estacionamento, vi o carro de Mariana e, ao lado dele, o de Carlos. Eles nos encontraram de novo, disse Rafael, puxando-me de volta para o quarto. Vovó, preciso que você fique aqui. Tranque a porta e não abra para ninguém além de mim. O que você vai fazer? Perguntei, agarrando seu braço. Vou confrontá-los, respondeu ele com uma determinação que me lembrou tanto de Antônio que doeu. É hora de acabar com isso. Observei pela janela enquanto Rafael caminhava em direção ao estacionamento, onde Carlos e Mariana estavam ao lado de seus carros, conversando tensamente. Quando viram Rafael, pararam e se viraram para ele. Não conseguia ouvir o que diziam, mas podia ver pela linguagem corporal que a conversa estava ficando acalorada. Carlos apontava o dedo para Rafael, seu rosto vermelho de raiva. Mariana parecia estar tentando acalmar os dois, olhando nervosamente ao redor. De repente, Carlos empurrou Rafael com força, fazendo-o cambalear para trás. Meu coração quase parou. Antes que eu pudesse reagir, vi Paulo saindo de trás de um carro, segurando o que parecia ser um bastão ou cano. O medo me paralisou por um momento. Depois me fez agir. Peguei meu celular e disquei 190 com dedos trêmulos. Emergência, qual é o seu problema? Por favor, rápido, sussurrei. Meu neto está sendo atacado no estacionamento do Hotel Rota 66 em... Olhei freneticamente pela janela procurando o endereço e o vi em um folheto na mesa. Avenida Principal, 1432. Meu filho e minha filha, eles estão tentando machucá-lo. Por favor, venham depressa. Enquanto falava, vi Paulo se aproximando de Rafael por trás. Ele ergueu o bastão. Não! Gritei, mesmo sabendo que não podiam me ouvir. Larguei o telefone e corri para a porta. Quando cheguei ao estacionamento, Rafael estava no chão, segurando a cabeça. Paulo estava sobre ele com o bastão levantado novamente. Carlos e Mariana observavam, imóveis. Parem! Gritei, correndo em direção a eles. A polícia está vindo! Carlos se virou para mim surpreso. Por um momento, vi algo em seus olhos. Não arrependimento, mas cálculo. Mãe, disse ele, forçando um sorriso. Finalmente, estávamos tão preocupados. Afastem-se dele, ordenei, ajoelhando-me ao lado de Rafael. Sangue escorria de um corte em sua testa. Isso é um grande mal-entendido, disse Carlos suavemente. Rafael tem enchido sua cabeça com histórias malucas. Ele precisa de ajuda psiquiátrica. Eu vi o dispositivo no porão, respondi, ajudando Rafael a se sentar. Vi o monóxido de carbono. O rosto de Carlos mudou,
a máscara de preocupação desaparecendo. Você não entende o que estamos passando. Então me explique, desafiei, levantando-me para encará-lo. Explique por que meus próprios filhos tentaram me matar. Foi Mariana quem deu um passo à frente, seu rosto uma mistura de vergonha e determinação fria. Não era para você sofrer, mãe. Você apenas não acordaria um dia. Seria rápido, indolor. A frieza em sua voz me chocou mais do que suas palavras. Como se minha vida fosse apenas um obstáculo inconveniente. Para quê? Perguntei, olhando de um para o outro. Por dinheiro? Carlos perdeu tudo, disse Mariana, olhando para o irmão. A empresa está falindo, a casa está sendo executada e Paulo... Ela olhou para o marido. Paulo precisa de uma cirurgia cara que o plano de saúde não cobre. Estamos desesperados. Vocês poderiam ter pedido ajuda, sussurrei. Eu teria feito qualquer coisa. Não seria suficiente, interrompeu Carlos. Precisamos vender sua casa. É o único jeito. O som de sirenes ao longe fez com que todos olhássemos em direção à rua. Carlos se virou para mim, seus olhos agora cheios de uma raiva fria. Você chamou a polícia? Contra sua própria família? Vocês não são mais minha família, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na minha voz. Vocês desistiram desse direito quando decidiram que minha vida valia menos que dinheiro. Carlos deu um passo em minha direção, mas Rafael se levantou, cambaleando ligeiramente. Não se aproxime dela, avisou ele. As sirenes estavam mais altas agora. Carlos olhou freneticamente ao redor, depois para Mariana e Paulo. Temos que sair daqui, disse ele urgentemente. É tarde demais, respondeu Rafael, segurando meu braço para se apoiar. Acabou. 2 carros de polícia entraram no estacionamento, luzes piscando. Carlos fez uma última tentativa desesperada. Mãe, por favor. Somos sua família. Não faça isso conosco. Olhei para o rosto do homem que criei, que embalei em meus braços, que ensinei a andar. E não vi nada do menino que conheci. Vocês fizeram isso a si mesmos, respondi, virando-me para os policiais que se aproximavam. Os dias que se seguiram foram uma série interminável de depoimentos, exames e perguntas. A polícia investigou minha casa e encontrou exatamente o que Rafael havia documentado. Um sistema sofisticado, projetado para liberar monóxido de carbono no meu quarto enquanto eu dormia. O detector havia sido sabotado. Encontraram e-mails e mensagens de texto entre Carlos, Mariana e seus cônjuges, discutindo o plano e quanto minha casa valia. O promotor disse que era um caso sólido, tentativa de homicídio premeditado e conspiração. Carlos, Lúcia, Mariana e Paulo foram todos presos e aguardavam julgamento. Fiquei hospedada temporariamente com Rafael, incapaz de voltar para minha casa. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto frio de Carlos, ouvia a voz calculista de Mariana. Como meus próprios filhos poderiam ter me traído tão completamente? Você vai testemunhar? Perguntou Rafael uma noite, enquanto jantávamos em seu pequeno apartamento. Olhei pela janela para a cidade desconhecida lá fora. Tenho escolha? Sempre há escolha, vovó, respondeu ele gentilmente. Você não precisa fazer isso se for doloroso demais. Pensei em Antônio, em como ele valorizava a honestidade acima de tudo. Vou testemunhar, decidi, pela verdade. O julgamento foi mais rápido do que esperava. As evidências eram esmagadoras. O juiz permitiu que eu falasse durante a sentença. Estes são meus filhos, disse eu, olhando diretamente para Carlos e Mariana. Eu os carreguei, amamentei, ensinei a andar e a falar. Sacrifiquei por eles. Amei-os incondicionalmente. E, em retorno, eles transformaram a casa que seu pai construiu em uma armadilha mortal. Transformaram seu amor em traição. Carlos olhava fixamente para a mesa. Mariana chorava silenciosamente. Mas eu não sou a única vítima aqui, continuei. Eles também traíram seu pai, que trabalhou a vida toda para dar-lhes um lar seguro. Eles traíram seus próprios filhos, ensinando-lhes que a vida humana vale menos que dinheiro. Olhei para Rafael, sentado na primeira fila.
Mas nem tudo foi perdido. Meu neto, que carrega o legado de seu avô, não apenas em suas habilidades, mas em seu caráter, salvou minha vida. Ele provou que a honestidade e a integridade que Antônio valorizava sobrevivem nele. A sentença veio rapidamente. Carlos pegou 15 anos por tentativa de homicídio e conspiração. Mariana recebeu 12 anos. Paulo e Lúcia, 8 anos cada. Observei-os serem levados algemados, sentindo um vazio que nunca imaginei possível. Rafael me levou de volta ao seu apartamento. Sentei-me no sofá, exausta emocional e fisicamente. "O que você vai fazer agora, vovó?" perguntou ele, sentando-se ao meu lado. Olhei pela janela para a cidade que não era minha. "Não sei. Não posso voltar àquela casa." "Pode vir morar comigo", ofereceu ele. Sorri fracamente. "Você é jovem, Rafael. Precisa de sua própria vida, não de uma avó para cuidar. E se encontrássemos um lugar para você perto de mim? Um apartamento pequeno, fácil de manter?" A ideia tinha mérito, um novo começo, longe das memórias envenenadas da casa antiga. "Talvez", concordei. "Mas primeiro, preciso voltar uma última vez. Há coisas que quero pegar." 2 dias depois, Rafael me levou de volta à casa. Entrar foi mais difícil do que imaginei. Cada cômodo continha memórias, algumas boas, outras agora manchadas por traição. No meu quarto, parei na porta, incapaz de entrar. "Não consigo dormir aqui novamente", disse a Rafael, sabendo o que eles planejaram. "Não precisa", respondeu ele gentilmente. "Já peguei as coisas que você pediu." Na cozinha, toquei as prateleiras que Antônio havia construído. Seus dedos haviam moldado esta madeira, lixado estas bordas. Esse trabalho havia sobrevivido a ele, para ser pervertido por nossos próprios filhos. "Ele ficaria tão decepcionado", sussurrei. Rafael assentiu, entendendo imediatamente. "Vovô valorizava a família acima de tudo." "Ele teria ficado orgulhoso de você", respondi, olhando para meu neto. "Por me salvar, por fazer a coisa certa, mesmo sendo tão difícil." Olhei pela janela para o carvalho que Antônio plantou quando Carlos nasceu. Suas folhas douradas brilhavam ao sol de outono. "Vou vender esta casa", decidi. "Não posso mantê-la sabendo o que aconteceu aqui." "Tem certeza?" perguntou Rafael. "É sua casa. Vovô a construiu para você." "É apenas uma casa agora", respondi. Os valores que Antônio colocou nela, segurança, proteção, amor, foram corrompidos. Mas esses valores sobrevivem em você, Rafael, e é isso que importa. Uma semana depois, coloquei a casa à venda. O corretor disse que o mercado estava aquecido, muitas famílias jovens procurando casas no bairro. Não contei a ele a história sinistra por trás da venda. Rafael me ajudou a encontrar um pequeno apartamento a poucos quarteirões do seu. Era no térreo, com um pequeno jardim onde eu poderia cultivar algumas flores. Não era muito, mas era seguro. E meu. As semanas se transformaram em meses. O noticiário local cobriu brevemente o caso dos filhos que tentaram matar a própria mãe por herança, mas logo outras histórias tomaram seu lugar. A casa foi vendida para uma jovem família com 2 crianças pequenas. Não contei a ele sobre o dispositivo no porão ou as noites que passei doente naquele quarto. A polícia havia removido tudo, e a casa estava segura novamente. No meu novo apartamento, criei uma rotina. Cuidava do jardim pela manhã, lia à tarde e às vezes caminhava até uma pequena cafeteria próxima. Rafael vinha jantar 2 vezes por semana, às vezes trazendo sua namorada Laura, uma arquiteta com olhos gentis e um sorriso fácil. Foi durante um desses jantares que Rafael fez o anúncio. "Vovó", disse ele, segurando a mão de Laura, "compramos um terreno. Vamos construir nossa própria casa." "Isso é maravilhoso", respondi, genuinamente feliz por eles. "E eu queria te mostrar os planos", continuou ele, desenrolando algumas plantas na mesa. "Porque incorporei alguns dos elementos que o vovô usou na casa antiga." Olhei para os desenhos, reconhecendo imediatamente certos aspectos:
O layout da sala de estar, o design das prateleiras embutidas, o tipo de acabamento nos batentes das portas. Queria honrar o legado do vovô, explicou Rafael. A maneira como ele construía, com cuidado e atenção aos detalhes. Laura tem ajudado a modernizar o design, mas mantivemos os princípios que ele valorizava. Toquei o papel suavemente, traçando as linhas com os dedos. Antônio sempre dizia que uma casa bem construída protege sua família, murmurei. E é isso que estamos construindo, disse Laura, sorrindo. Um lugar seguro, como ele teria feito. Naquele momento, senti uma emoção que não experimentava há muito tempo. Esperança. Apesar de tudo o que havia acontecido, o verdadeiro legado de Antônio continuava, não nas paredes da casa antiga, mas nas mãos e no coração do neto. Os meses se passaram e minha nova vida ganhou forma. A primavera chegou, trazendo flores para meu pequeno jardim. Minha saúde melhorou. As dores de cabeça desapareceram, recuperei algum peso e podia andar sem me agarrar aos móveis para me equilibrar. Foi como acordar de um longo pesadelo. Uma manhã de abril, recebi uma carta da prisão. O nome de Carlos no remetente. Fiquei olhando para o envelope por muito tempo, incapaz de abri-lo. Finalmente, coloquei-o em uma gaveta sem ler. Na semana seguinte, veio uma carta de Mariana. Também a deixei fechada. Você não vai ler? Perguntou Rafael quando lhe contei sobre as cartas. Balancei a cabeça. Ainda não estou pronta para ouvir o que eles têm a dizer. Ele assentiu, compreensivo. Sem pressa, vovó. Você não deve nada a eles. Havia dias em que me pegava pensando em como chegamos àquele ponto. Como meus filhos, que eu havia criado para serem honestos e compassivos, poderiam ter se transformado em pessoas capazes de tal traição. Tentava lembrar sinais que poderia ter perdido, momentos de crueldade ou egoísmo quando eram jovens que poderiam ter previsto o que fariam. Mas a verdade é que não havia sinais óbvios. Carlos e Mariana foram crianças normais que se tornaram adultos ambiciosos. Talvez tenha sido isso, a crença de que o sucesso material era mais importante que a integridade. Ou talvez tenha sido simplesmente o desespero diante do fracasso financeiro. Em junho, a construção da casa de Rafael e Laura estava bem encaminhada. Eles me levavam regularmente para ver o progresso. Rafael havia assumido muito do trabalho manual, assim como Antônio teria feito. Observava-o instalando batentes de portas com a precisão meticulosa que aprendera do avô. Ele ficaria tão orgulhoso, disse eu, quando Rafael terminou de instalar uma série de prateleiras na sala de estar. Tento me perguntar o que ele faria em cada etapa, respondeu Rafael, passando a mão pela madeira. Como ele resolveria cada problema. Naquele dia, ao voltarmos para meu apartamento, encontrei outra carta de Carlos esperando. Desta vez, algo me impeliu a abri-la. Querida mãe, começava. Não sei se você está lendo estas cartas, mas continuo escrevendo na esperança de que um dia você leia. Passei muito tempo pensando em como chegamos a este ponto. Como seu filho, aquele que você criou com tanto amor, pôde traí-la tão completamente. Parei, respirando fundo para controlar as lágrimas que ameaçavam cair. Continuei lendo. Não tenho desculpas, apenas explicações, se você quiser ouvi-las. Quando a empresa começou a falir, tentei esconder de todos. Pensei que poderia resolver sozinho. Mas as dívidas se acumularam. A casa estava prestes a ser tomada. Lúcia e eu discutíamos constantemente sobre dinheiro. Foi quando Mariana mencionou sua casa, o quanto valia agora. As palavras nadavam diante dos meus olhos. No início, falamos apenas sobre você, nos ajudar vendendo a casa e dividindo o dinheiro. Mas sabíamos que você nunca venderia. Era a casa do pai, onde viveram juntos. Então, a ideia surgiu. Se você morresse por causas naturais, a casa seria nossa. A ideia era monstruosa, mas quando você está desesperado, o monstruoso começa a parecer aceitável. Deixei a carta cair no colo, incapaz de continuar. Como alguém chega a este ponto? Como o desespero financeiro pode distorcer tanto a moralidade de uma pessoa? Peguei a carta novamente, forçando-me a terminar. Não espero seu perdão, mãe. Não o mereço.
Apenas queria que você soubesse que me arrependo profundamente, não apenas por ter sido pego, mas pela pessoa em que me tornei. A pessoa que traiu tudo o que você e o pai me ensinaram. Sinto muito, seu filho, Carlos. As lágrimas que havia contido agora caíam livremente. Não eram lágrimas de reconciliação ou perdão, mas de luto, pelo filho que havia perdido, pelo relacionamento que nunca mais seria o mesmo, pela confiança que havia sido irrevogavelmente quebrada. Nos dias seguintes, abri as outras cartas. Mariana também expressava arrependimento. Falava sobre como Paulo precisava de tratamentos caros e como a ideia do plano surgiu durante uma conversa desesperada com Carlos. Suas palavras pareciam sinceras, mas haveria sempre uma dúvida. Estavam realmente arrependidos ou apenas lamentavam terem sido descobertos? Você vai responder? Perguntou Rafael quando lhe contei sobre as cartas. Ainda não sei, respondi honestamente. Parte de mim quer entender como chegaram a tal ponto. Outra parte tem medo de abrir essa porta. Qualquer que seja sua decisão, vou apoiá-la, disse ele, apertando minha mão. Uma semana depois, recebi uma ligação do advogado que havia contratado para vender a casa antiga. O comprador tinha algumas perguntas sobre a propriedade e queria me encontrar. Relutantemente concordei. A reunião foi marcada em um café neutro no centro da cidade. Rafael insistiu em me acompanhar, ainda protetor. O comprador, um homem chamado Miguel, estava lá com sua esposa Ana e 2 filhos pequenos. Senhora Martins, disse Miguel, apertando minha mão calorosamente. Obrigado por vir. Temos algumas perguntas sobre a casa. Nada grave, apenas curiosidade sobre sua história. Sentei-me, desconfortável. O que eu poderia dizer? Que meus próprios filhos haviam transformado a casa em uma armadilha mortal? O que gostariam de saber? Perguntei cautelosamente. Notamos algumas características únicas, explicou Ana. As prateleiras embutidas, o trabalho em madeira, são originais? Sim, respondi, um nó na garganta. Meu marido, Antônio, construiu grande parte da casa com as próprias mãos. Era carpinteiro? Perguntou Miguel, interessado. Sim, ele acreditava que uma casa deveria ser construída para durar gerações. O filho mais velho, um menino de talvez 8 anos, olhou para mim com olhos curiosos. Você morou lá por muito tempo? 43 anos, respondi, desde antes do seu pai nascer. Por que vendeu? Perguntou ele inocentemente. Um silêncio caiu sobre a mesa. Rafael tensionou ao meu lado. Como explicar a verdade a uma criança? Às vezes, respondi finalmente, escolhendo as palavras com cuidado. Uma casa guarda muitas memórias. Algumas são boas, outras são difíceis. Chegou um momento em que precisava de um novo começo. Os pais trocaram olhares, percebendo que havia mais na história, mas respeitaram minha privacidade. A casa precisa de alguns reparos, disse Miguel, mudando de assunto. Especialmente no sistema de aquecimento. Encontramos algumas alterações estranhas no porão. Meu coração disparou. A polícia não havia removido tudo? Que tipo de alterações? Perguntou Rafael, sua voz controlada, mas tensa. Parece que alguém fez algumas modificações amadoras no sistema de gás, explicou Miguel. Já chamamos um técnico para normalizar tudo. Só estávamos curiosos se você sabia sobre isso. Olhei para Rafael e ele assentiu levemente. Era melhor contar uma versão editada da verdade. Meu filho tentou fazer algumas melhorias na casa, disse eu. Mas ele não era qualificado. Por favor, certifique-se de que um profissional inspecione tudo cuidadosamente. Miguel assentiu. Já estamos fazendo isso. Segurança em primeiro lugar, especialmente com crianças. Ao sairmos do café, senti um peso sendo levantado dos meus ombros. Aquela família transformaria a casa em algo novo, apagando as sombras deixadas pela traição dos meus filhos. Você fez a coisa certa, disse Rafael enquanto caminhávamos. Eles precisavam saber para se protegerem. Espero que sejam felizes lá, respondi. Que criem memórias melhores do que as últimas que tive. No outono, a casa de Rafael e Laura estava quase pronta.
O design combinava elementos tradicionais que Antônio teria usado com toques modernos, sugeridos por Laura. Era uma casa que olhava para o futuro enquanto honrava o passado. Gostaríamos que você viesse morar conosco quando estiver pronta, disse Rafael um dia, surpreendendo-me. O quê? Perguntei confusa. Projetamos um pequeno apartamento anexo, explicou Laura, com entrada privativa e tudo o que você precisa para ser independente, mas conectado à casa principal. Você não precisa fazer isso, protestei. Vocês são jovens, vão querer sua privacidade, talvez formar uma família. É por isso mesmo que queremos você por perto, interrompeu Laura gentilmente. Família é importante para nós. A verdadeira família. As palavras me atingiram profundamente. Família. Uma palavra que havia perdido seu significado quando meus próprios filhos tentaram me matar, agora sendo reconstruída por um neto e sua companheira. Pense nisso, disse Rafael. Não precisa decidir agora. Naquela noite, sentada sozinha em meu pequeno apartamento, peguei o álbum de fotos antigo que havia trazido da casa. Havia fotos de Carlos e Mariana quando crianças, seus sorrisos inocentes, suas mãos pequenas segurando as minhas. Havia fotos de Antônio construindo a casa, seu rosto concentrado enquanto media e cortava madeira. E havia fotos de Rafael crescendo. Primeiro um bebê nos braços de Carlos, depois uma criança curiosa seguindo Antônio pela casa, aprendendo a usar ferramentas, absorvendo valores que seus próprios pais haviam rejeitado. Em novembro, fiz minha primeira visita à prisão. Carlos parecia mais velho, mais magro, com olheiras profundas e um olhar assombrado. "Mãe", disse ele, sua voz embargada. "Você veio." "Vim", respondi simplesmente. Ficamos em silêncio por um momento, o peso de tudo que havia acontecido pairando entre nós. "Li suas cartas", disse finalmente. "Todas?" "Todas." Carlos baixou os olhos. "Sinto muito, mãe, mais do que consigo expressar." "Por quê?" perguntei, a pergunta que havia me atormentado por meses. "Por que não vieram até mim? Por que não pediram ajuda?" "Vergonha", respondeu ele. "Orgulho. Não queria admitir que havia falhado. Que tudo o que construí estava desmoronando. Então decidiu me matar", disse eu, as palavras duras, mas necessárias. Carlos estremeceu como se tivesse sido esbofeteado. "Não foi uma decisão tomada de uma vez. Foi gradual. Primeiro pensamos em te convencer a vender a casa. Quando ficou claro que você nunca faria isso, começamos a falar sobre alternativas. Foi Mariana quem sugeriu primeiro, mas eu elaborei o plano. Usei meu conhecimento técnico para projetar algo que pareceria natural." A frieza clínica com que ele descrevia o plano me gelou até os ossos. "Antônio ficaria tão decepcionado", disse eu. "Eu sei", respondeu Carlos, lágrimas nos olhos. "Eu traí tudo o que ele representava, tudo o que ele me ensinou. Não apenas ele. Você traiu a si mesmo, seus próprios filhos, sua irmã. Rafael nunca vai me perdoar, vai?" "Isso é com ele", respondi. "Ele salvou minha vida quando você tentou tirá-la." Saí da prisão sentindo-me exausta, mas estranhamente mais leve. Não havia perdão ainda, talvez nunca houvesse completamente. Mas havia uma espécie de encerramento. A verdade havia sido dita, os motivos expostos, por mais feios que fossem. Visitei Mariana na semana seguinte. Nossa conversa foi similar: lágrimas, arrependimento, explicações que não justificavam nada. Quando saí, prometi voltar eventualmente, mas não logo. Precisava de tempo. Em dezembro, a casa de Rafael e Laura ficou pronta. Eles fizeram uma pequena festa de inauguração, apenas alguns amigos próximos e eu. O pequeno apartamento anexo estava pronto também, esperando minha decisão. Caminhei pelos cômodos, tocando as paredes, as prateleiras, os batentes das portas. Cada detalhe mostrava o mesmo cuidado que Antônio teria dedicado. Em um canto da sala de estar, vi algo que me fez parar. Uma pequena mesa que reconheci imediatamente. "É a mesa de cabeceira do vovô", explicou Rafael, notando meu olhar.
a que ele fez para o quarto de vocês. Consegui restaurá-la. Toquei a madeira polida, lembrando-me de Antônio trabalhando nela em sua oficina, lixando cada superfície até ficar perfeitamente lisa. Coloquei aqui para você decidir se quer no seu quarto, caso decida ficar conosco, continuou Rafael. Olhei ao meu redor, para a casa construída com tanto amor e cuidado, para o neto que havia herdado não apenas as habilidades do avô, mas sua integridade e compaixão. Para Laura, que havia aceitado um projeto de vida que incluía uma senhora idosa com uma história complicada. Vou ficar, decidi, se o convite ainda está de pé. Rafael sorriu, o mesmo sorriso que Antônio tinha quando terminava um projeto particularmente satisfatório. Sempre esteve. Mudei-me uma semana antes do Natal. O apartamento anexo era perfeito. Pequeno, mas confortável, com janelas grandes que deixavam entrar muita luz e uma porta que conectava à casa principal quando eu quisesse companhia. Rafael havia construído prateleiras para meus livros, um espaço para minhas plantas e um pequeno banco no jardim onde eu poderia sentar e observar as estações mudarem. Laura havia decorado tudo com cores quentes e tecidos aconchegantes. Na véspera de Natal, nevava levemente. Sentamos os três à mesa, a lareira crepitando na sala de estar. Rafael havia preparado o pernil como Antônio costumava fazer, e Laura havia assado biscoitos seguindo uma receita da minha mãe que compartilhei. Um brinde, disse Rafael, erguendo sua taça. A novos começos. E a legados que perduram, acrescentei, pensando em Antônio. Depois do jantar, enquanto Laura lavava a louça, Rafael me entregou um presente pequeno embrulhado em papel simples. O que é isso? Perguntei surpresa. Algo que encontrei na casa antiga, respondeu ele, entre as paredes durante a demolição do porão. Abri cuidadosamente. Era um pequeno caderno de couro, amarelado pelo tempo. Na primeira página, reconheci imediatamente a letra de Antônio. Para Lucia, meu amor. A casa que construí é apenas madeira e tijolo. Nosso verdadeiro lar está em nossos corações, e nos corações daqueles que educamos para valorizarem o que realmente importa. Com amor, Antônio. As lágrimas vieram sem aviso. O caderno estava cheio de desenhos, plantas da casa, detalhes de carpintaria e, nas margens, pequenas notas sobre decisões tomadas e por quê. Janelas maiores no quarto para Lúcia ter mais luz natural. Prateleiras mais baixas na cozinha para ela alcançar facilmente. Cada detalhe pensado com amor. Onde estava? Perguntei, a voz embargada. Em uma pequena cavidade na parede do porão, perto de onde... Ele hesitou. Perto de onde encontrei o dispositivo. Como se o vovô estivesse lá, testemunhando. Abracei o caderno contra o peito. Ele estaria tão orgulhoso de você, Rafael. Não apenas pelo que você constrói, mas pelo homem que você é. Na primavera seguinte, Rafael e Laura anunciaram que estavam esperando um bebê. A notícia trouxe uma alegria que não sentia há muito tempo. Haveria uma nova geração, uma oportunidade de transmitir os valores que realmente importavam. Continuei visitando Carlos e Mariana na prisão, mas com menos frequência. Nossos encontros eram difíceis, cheios de silêncios desconfortáveis e arrependimentos tardios. Havia perdoado? Não completamente, mas estava aprendendo a separar o amor que ainda sentia pelos meus filhos do horror pelo que haviam feito. Em uma tarde de junho, sentei-me no banco do jardim, observando Rafael trabalhar na construção de um balanço para seu futuro filho. Seus movimentos eram precisos, cada medida verificada 2 vezes antes de cortar a madeira. Vai ser forte o suficiente para durar gerações, disse ele, quando percebeu que eu observava. Como tudo que você constrói, respondi. Pensando sobre tudo o que havia acontecido, percebi que Antônio estava certo em suas palavras no caderno. Nossa casa verdadeira não era de madeira e tijolo, mas existia nos valores que sobreviviam nas mãos habilidosas de Rafael, em seu senso de integridade, em sua capacidade de construir em vez de destruir.
Carlos e Mariana haviam traído esses valores, transformando o trabalho de amor de Antônio em uma arma, mas não haviam conseguido destruir seu verdadeiro legado. Ele continuava, mais forte que nunca, em nosso neto. No final do verão, recebi uma carta inesperada. Era de Júlia, filha de Carlos e irmã de Rafael. Ela havia se afastado após descobrir o que o pai havia feito, mudando-se para outra cidade e cortando contato com a família. Agora escrevia, pedindo para me visitar. Claro que você deve vê-la, disse Rafael quando mostrei a carta. Havia tensão em sua voz. Ele e a irmã haviam se distanciado muito antes disso tudo acontecer. Júlia chegou num domingo ensolarado. Estava mais magra do que me lembrava, com olhos cautelosos e um sorriso hesitante. Vovó, disse ela, abraçando-me tentativamente. Senti sua falta. Eu também senti a sua, respondi. Ela olhou em volta, admirando a casa de Rafael. É linda. Parece algo que o vovô Antônio teria construído. Essa era a intenção, respondeu Rafael, aparecendo na porta. Houve um momento de tensão, então ele atravessou a sala e abraçou a irmã. Durante o almoço, Júlia nos contou sobre sua vida. Um novo emprego, um novo começo em outra cidade. Falou sobre visitar o pai na prisão, sobre a vergonha que sentia pelo que ele havia feito. Como você soube onde me encontrar? Perguntei. Papai me contou que você estava morando com Rafael, respondeu ela. Disse que deveria procurar vocês, que a família verdadeira não deveria ser destruída pelos erros dele. As palavras me surpreenderam. Talvez houvesse alguma redenção para Carlos, algum aprendizado tardio sobre o que realmente importava. Naquela noite, depois que Júlia foi embora, prometendo voltar, sentei-me com Rafael e Laura na varanda, observando o pôr do sol. A mão de Laura descansava protetoramente sobre sua barriga já visível. Você acha que a família pode se curar depois de algo assim? Perguntou Rafael, sua voz baixa e pensativa. Não sei, respondi honestamente. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Mas talvez possamos construir algo novo a partir das ruínas. Algo diferente, mas ainda valioso. Como esta casa, sugeriu Laura. Exatamente, concordei. A casa antiga foi corrompida, mas os valores que a sustentavam, cuidado, atenção aos detalhes, proteção da família, sobreviveram. Foram passados para você, Rafael, e agora serão passados para seu filho. Observando as estrelas começarem a aparecer no céu escurecido, pensei em Antônio e no legado que ele deixou. Não era a casa que ele construiu com tanto amor, agora habitada por estranhos. Era algo mais duradouro, os valores que ele viveu e ensinou, a integridade que demonstrou em cada pedaço de madeira que moldou. Meu neto havia me salvo não apenas da traição dos meus filhos, mas da perda desse legado. Ele havia provado que as coisas que realmente importam, amor, honestidade, proteção, podem sobreviver mesmo às piores traições. E talvez, com o tempo, até mesmo Carlos e Mariana pudessem encontrar novamente esses valores. Não para apagar o que fizeram, mas para reconstruir algo das cinzas de suas escolhas terríveis. Na manhã seguinte, peguei o caderno de Antônio e acrescentei minhas próprias palavras na última página. Para nosso bisneto que em breve chegará. Que você cresça sabendo que uma casa não é apenas madeira e pedra, mas amor e proteção. Que você herde a habilidade de seu bisavô nas mãos de seu pai e sua integridade em seu coração. E que nunca esqueça que o verdadeiro legado não está no que possuímos, mas em como vivemos e amamos. Com todo o meu amor, bisavó Lucia. Fechei o caderno, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. A traição de meus filhos havia quase me destruído, mas também havia revelado a verdadeira força do legado de Antônio. Não na casa que ele construiu, mas no neto que ele inspirou. A vida continua, mesmo após a pior das traições. E às vezes, das cinzas da destruição, algo novo e mais forte pode surgir. Agora, se você gostou dessa história, clica em inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído.
Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.